Mas, segundo obras mediúnicas de respeito, dali partiu para Éfeso, juntando-se a João, que ali estava exilado e onde ditou a epístola que tem o seu nome, desencarnando no ano 67, com 87 anos, sendo seu corpo levado para Éfeso e dali para Roma, mais tarde. Tiago, maior filho de Zebedeu, e Salomé, o irmão de João, pescador de profissão. Permaneceu com Pedro e Matias em Jerusalém, sendo morto por perseguidores do cristianismo, juntamente com outros companheiros, morte esta, seguida, logo depois, da execução de Estevão, diácono grego e inspirado pregador. Tiago Menor, também conhecido como Zebeu, partiu para o Egito, permanecendo os primeiros tempos junto a Filon de Alexandria, que ali dirigia uma importante escola iniciática, fechando-se em seguida junto ao lago Moeris, onde construiu uma colônia cristã que foi um valioso núcleo de cristianização do norte da África. Filipe evangelizou na Itureia, reunindo-se depois a André, no Mar Negro, sendo morto na Frigia, para onde seguira. Mateus, anteriormente chamado Levi, partiu para a Etiópia, para onde mais tarde, Matias também seguiu. Os primeiros arautos do cristianismo no norte da África foram Zebeu e Mateus, aos quais também se reuniu, mais tarde, o apóstolo Marcos, onde desencarnou. Mateus prosseguiu até o reino da rainha Candace, na Etiópia, onde foi morto. Tomás de Ptolemaida ou Tomé Dídimo era o terceiro apóstolo em idade depois de Pedro. Espírito crítico e analítico, descambava sempre para a dúvida e a negação. Não possuía, inicialmente, fé, o dom que permite perceber e aceitar determinadas coisas da vida espiritual antes que os olhos as vejam e quando ficam além dos sentidos físicos. Até mesmo as impressionantes e admiráveis realizações de Jesus permaneciam para ele no terreno da dúvida, indo ao extremo de duvidar da própria evidência, como sucedeu na reunião realizada em Jerusalém, após o Calvário, quando o Mestre compareceu, materializado, em uma reunião de apóstolos, tendo sido preciso fazê-lo colocar a mão sobre uma de suas chagas. Depois evoluiu, na Pérsia, onde fazia propagação evangélica. 12 anos depois, recebeu do plano espiritual demonstrações diretas de fatos espirituais que o colocaram, afinal, no caminho consciente da certeza e da fé. Evangelizou também na Índia, indo até Caxemir, às margens do rio Indo, onde na cidade de Srinagar existia o santuário Escola de Gaspar, um dos chamados Reis Magos. Bartolomeu de Naim, também conhecido como Natanael, evangelizou na Armênia, junto ao Mar Negro, onde foi morto. Judas Tadeu trabalhou na Mesopotâmia e na Pérsia, tendo ido até Persépolis, onde ficava o santuário Escola de Baltazar, outro dos conhecidos Reis Magos, o mais velho deles e já então desencarnado. André de Tiberíades, irmão de Pedro, seguiu para o Ponto Euxino, junto ao Mar Negro, onde trabalhou em companhia de Filipe e depois na Grécia, onde morreu. Simão Zelote permaneceu junto aos trabalhos da congregação na Palestina. Judas de Queriote, após a participação que teve na prisão e morte de Jesus, segundo uns, enforcou-se numa figueira, junto à subida do Monte do Calvário, porém revelações mediúnicas esclarecem que dedicou o resto dos seus atormentados dias, como expiação do seu inominável crime, a servir como enfermeiro dos leprosos, no Vale do Inon, na parte baixa da cidade de Jerusalém. Matias substituiu Judas por sorteio, após a morte de Jesus, permanecendo em Jerusalém até a dispersão dos apóstolos, quando o seguiu, então, para a Etiópia, juntando-se a Mateus. João, filho de Zebedeu, pescador de profissão. Viveu até o ano 70, morrendo em Patmos, onde criou uma escola de iniciação cristã que foi frequentada por vários líderes do cristianismo dos primeiros tempos. Foi o apóstolo que mais durou, cumprindo-se assim que Jesus dele dissera, que viveria mais que qualquer dos outros. Era o mais jovem dos discípulos e 12 anos mais moço que Jesus, era algo infantil, ingênuo e carinhoso. Após a morte das três Marias, Maria de Nazaré, Maria de Betânia e Maria de Magdala, foi com Pedro para Roma, onde suas pregações atraíram a ira dos poderosos, sendo exilado para Éfeso, indo, em seguida, para a ilha de Patmos, que ficava fronteira à cidade. Foi o que mais tardiamente se moveu para o trabalho, porque permaneceu junto de Maria de Nazaré, na casa desta, até a sua morte.
Em Patmos, sua mediunidade, já manifestada em Nazaré, expandiu-se e atingiu sua plenitude, com as extraordinárias manifestações do plano espiritual superior, pela vidência e audição, produzindo as obras que conhecemos, o Evangelho que tem o seu nome, as 3 epístolas conhecidas e o Apocalipse, além de numerosas mensagens que a codificação católica romana recusou por não julgá-las convenientes ao sentido e aos interesses dessa religião. Capítulo 32. Consagração e excursões. Os apóstolos, ao tempo de Jesus, estavam todos no vigor da idade, entre 20 e 30 anos e, exceção feita a Simão, o Zelote, e Judas de Queriote, que possuíam alguma instrução e cultura rabínica, e Levi, que por força de sua profissão de cobrador de impostos para os romanos, conhecia alguma coisa de contabilidade. Todos os demais eram pessoas humildes, incultas, homens do povo, conquanto, em compensação, cheios de fé, idealismo e honrados, sinceros e extremamente fiéis ao Divino Mestre. No ponto mais alto das deserções, em reunião na casa da sogra de Pedro, Jesus os consagrou colocando as mãos sobre cada um deles e transmitindo-lhes poderes mediúnicos para expelir espíritos malignos e curar doentes em seu nome. Instruiu-os sobre as tarefas a executar como apóstolos, mensageiros seus, na pregação do reino de Deus, que deveriam realizar pelo mundo então conhecido, e dando-lhes regras rigorosas de conduta. Tendo em vista a atmosfera de hostilidades que se formara, impedia atividades livres e pacíficas, após a consagração mandou que se separassem, formando grupos de 2 e 3, indicando a cada grupo os rumos que deveriam tomar. E assim foi feito, permanecendo os grupos ausentes por espaço de 3 meses. Após o regresso, foram todos para Betsaida, na margem oposta ao Jordão, onde produziu-se o milagre da multiplicação dos pães, que alvoroçou enormemente a multidão, pela esperança desencadeada de uma vida mais feliz e farta no futuro, quando Jesus, o Rei Messias, assumisse o governo da nação israelita. Mas a população da classe média e as autoridades locais se amedrontaram com o fato, temendo represálias que, na certa, viriam de Jerusalém, e então mandaram uma delegação a Jesus, pedindo que se passasse para outro lugar. Jesus resolveu então fazer com seus discípulos uma excursão à Fenícia, atravessando a fronteira da Galileia, pela estrada das caravanas. Os fenícios, também chamados cananeus, do ponto de vista material, eram muito mais adiantados que os hebreus e mais desenvolvidos intelectualmente. Conheciam o mar e a navegação, eram artífices e negociantes ousados, que viajavam para outras terras além das colunas de Hércules, hoje Gibraltar, chegando até as costas da Inglaterra atual. Criaram o alfabeto latino, e muitas colônias nas costas do Mediterrâneo. Mas, espiritualmente, eram muito atrasados, traficavam com escravos, como os filisteus, e eram extremamente desapiedados com eles, nem tinham sentimento algum de fraternidade humana. Jesus, acompanhado de seus discípulos, visitou as cidades de Tiro e Sidom, as mais importantes, que viviam da escravatura e do comércio, lugares amaldiçoados, onde os homens valiam menos que as bestas dos campos e eram atrelados aos arados, sem repouso, ao peso do chicote dos capatazes, ferozes e insensíveis. Para ali afluíam constantemente rebanhos de escravos, comprados ou sequestrados nas colônias litorâneas despoliciadas, ou vindos até ali para serem vendidos nos mercados das cidades. Floresciam as indústrias dos tecidos de púrpura, que tinham enorme aceitação nos mercados estrangeiros, entre outros fins, para roupagens de mulheres ricas, cortinas e mantos reais. O mesmo sucedia com a fabricação de vidros e metais, para cujas usinas eram remetidos os velhos, as mulheres, os fracos, e as crianças que, pelas próprias condições do trabalho incessante e insalubre, aguentavam pouco tempo e adoeciam gravemente, sendo, então, jogados fora, sobre os montes de escórias das fábricas, para que morressem de fome. E nas fábricas de púrpura, furavam os olhos dos escravos, para que não fugissem, e os atrelavam com correntes nas rodas de água que faziam girar os moinhos pestilentos, onde eram moídos os caramujos produtores de tinta, trazidos do mar em botes tripulados por pescadores escravizados e dali levados aos tintureiros, também escravos, que lidavam nas cubas escaldantes, sem nenhuma proteção contra o calor.
O mesmo sucedia nas fundições de bronze, ou na fabricação de vidro, onde tudo era feito sem a menor proteção e de onde só eram retirados para serem jogados fora, nos monturos, até morrerem. E morriam como moscas. Era essa a terra do deus Moloch, o devorador de crianças e adolescentes que, com Astarote e Melcar, formava o trio de deuses pagãos de cultos os mais impiedosos e repugnantes daquele período histórico bárbaro. Quando a visão daquela cena se tornou insuportável para a sensibilidade de Jesus e dos discípulos, eles rumaram para a Itureia de Felipe, passando por Gedera, onde chegaram durante as festas de Zeus. Havia naquela cidade deuses ídolos de muitos povos pagãos, cada qual exibindo um rito mais bárbaro e sangrento, quase os mesmos que, anos mais tarde, escandalizaram e despertaram a ira de Paulo de Tarso, nas suas viagens apostolares, quando passou por Antioquia e Seleucia. Por toda parte Jesus levou os seus discípulos para que se instruíssem, conhecessem o mundo, enrijecessem a fibra de seus espíritos, a fim de poderem, eles próprios, quando estivessem sós, enfrentar as dificuldades, as misérias e as maldades humanas. Capítulo 33. A cena do Tabor. Quando voltavam para a Galileia, atravessando o Jordão e deixando-na um pouco ao norte, chegaram, ao cair da noite, ao Monte Tabor, em cujas faldas estava situado o mosteiro essênio desse nome. O monte tão celebrado se levanta no extremo oriental da planície de Esdrelon e tem 400 metros de altura, e enquanto as colinas vizinhas eram desnudas, o Tabor apresentava suas encostas cobertas de vegetação mais ou menos rasteira. Atingida a base do monte, Jesus determinou que os discípulos permanecessem ali enquanto ele, fazendo-se acompanhar de Simão Pedro, Tiago e João, seu irmão, subiu ao cimo do monte, onde deixou esses discípulos para trás e avançou até o ponto mais alto, onde pôs-se a orar. Narra o Evangelho que os discípulos viram quando um grande esplendor envolveu Jesus, o qual mostrou-se acompanhado de Moisés e Elias, um de cada lado. A visão foi de curta duração e logo apagou-se e desceram de novo para o sopé do monte, onde passaram o resto da noite. Nessa volta é que os discípulos lhe perguntaram se era, pois, certo, que Elias viria anunciar o Messias, como estava escrito, respondendo Jesus que tal coisa já acontecera na pessoa de João Batista, o mesmo que os homens sacrificaram, como também sacrificariam a ele o Filho do Homem, que seria imolado para a salvação do mundo. Capítulo 34. As parábolas. Voltando novamente a Cafarnaum, Jesus pronunciou ali o Sermão do Monte, bem como grande número de suas parábolas. O sistema oriental de narrar as coisas é diferente do nosso. O discurso, para nós, é considerado perfeito quando possui um preâmbulo, uma ideia central e uma conclusão lógica e decorrente, com a qual se remata o assunto de forma completa. É como num soneto, expõe-se o assunto ou a ideia central e nos últimos 2 versos fecha-se a exposição da ideia, com uma chamada chave de ouro. O oriental, pelo menos naqueles tempos remotos, em nada se preocupava com isso, não analisava a ideia fundamental logo de início, mas punha em evidência várias vezes durante a exposição, com digressões várias, comparando-a com outras coisas, análogas ou não, até que o que queria dizer ficasse bem claro e compreensível. Nesse jogo de imagens é que se podia conhecer os mais sábios pregadores. As parábolas são uma forma e um exemplo desse modo de narrar e Jesus, como é natural, empregava-as magistralmente, como recurso de imaginação para os ensinamentos que difundia entre o povo ignaro e simples, porém supersticioso. A parábola, uma alegoria dentro da qual se disfarça uma ideia importante, servia também para tornar indelével, na memória dos rústicos que a ouviam, os substratos da doutrina que ensinava, tornando-os mais acessíveis, e os próprios discípulos, graças a elas, puderam recompor mais tarde, de memória, a maior parte dos ensinamentos que Jesus transmitiu. Os profetas antigos e os rabis também usaram da parábola, mas nem sempre para ensinar, porém Jesus assim fazia, procurando sempre promover as transformações morais dos ouvintes, com suavidade e amor, dando esperança e alegria.